Beleza, estamos aqui, né, começando mais um projeto, podcast, Pode Ser, e esse podcast ele vai falar sobre vários assuntos diversificados, assuntos de várias finalidades, e hoje nós vamos começar com uma fera aqui, que vai ser meu parceiro também no podcast. Mais para frente a gente vai estar entrevistando outras pessoas, que é o fisioterapeuta, né, o Dr. Luiz Cláudio, que está aí nesse ramo aí de medicina, essa área tão importante que é a fisioterapia, que pra gente às vezes pode até parecer simples, mas a fisioterapia tem vários, eu conheço um pouco porque lido com ele, mas tem vários métodos, e a gente vai ficar sabendo um pouquinho hoje sobre fisioterapia, também sobre saúde. E você aí, a gente já vai pedir que se inscreva no nosso canal, né? Esse canal é um novo canal para a gente estar aí falando sobre várias coisas, e vários entrevistados estarão vindo aqui. Bom, Dr. Luiz Cláudio, fala pra gente um pouquinho, vamos começar a falar sobre fisioterapia, o que te levou, né, a vontade de fazer fisioterapia, a curiosidade, qual foi essa pegada aí da fisioterapia? Bom, primeiro, boa tarde, né, Carlos? Poxa, um prazer estar aqui, nossa amizade de poucos anos. 35, mais ou menos. Então, assim, na verdade, Carlos, eu nunca pensei em fazer faculdade de fisioterapia. E eu até comecei a fazer engenharia química na época, né? Eu sempre gostei muito de química, gosto até hoje. Mas aí eu não quis ficar, eu voltei. Eu me lembro que eu estava fazendo na Universidade Rural e depois eu vim embora. E aí foi logo assim, tinha começado fisioterapia na faculdade que eu fiz e aí eu resolvi estudar. A Mônica, minha esposa, me incentivou também e comecei a estudar e fui gostando, né? Esposa que na época era namorada. Que na época era namorada, exatamente. E aí fui estudando, depois fiz pós-graduação e já estou nesse ramo aí há mais ou menos 17 anos, né? E é um trabalho gratificante, uma história, né? E assim, ultimamente eu tenho falado até, Carlos, sobre a fisioterapia. Por que a fisioterapia não funciona? Não, mas não vai falar agora. É verdade, não vai falar para depois. Tá vendo, gente? A fisioterapia não funciona. Não vai falar agora. E aí? Será que ele vai arranjar o diploma dele? De repente vai que as pessoas aí vão acabar zangando comigo, até colegas aí vão ficar aborrecidos comigo falando isso. Ih, rapaz, a fisioterapia não funciona, depois nós vamos saber isso aí, hein? Bom, então você foi para a faculdade, né? Aquele sacrifício, né? Aquela história toda de dificuldade, né? De superação, até porque o nosso podcast a gente vai tentar falar muito sobre isso, sobre superação, sobre pessoas que venceram, né? E cada um vencendo do seu jeito, não é? Tem gente que venceu a droga, tem gente que venceu a bebida, tem gente que venceu, sei lá, tantas coisas, e nem sempre, né, está vinculada à religião, às vezes está vinculada à vontade, né, o esforço da pessoa, e muitos aí foram para a religião, outros foram, né, vencendo na vida, e você, né, vencendo aí nessa área de fisioterapia, que é uma coisa que, como você disse, né, lutou e conta pra gente como é que foi um pouquinho essa dificuldade para chegar. Carlos, quando eu comecei a estudar, eu fiz uma faculdade particular, né, assim, a faculdade pública era tudo longe, assim, eu, né, de família humilde, minha mãe professora e tal, assim, a gente vivia, comia, bebia, não faltava nada, eu nunca passei fome, não vou falar isso, né, porque nunca aconteceu realmente. Mas a pagar uma faculdade, essa dificuldade, né, coisa do dia a dia, coisa de trabalhador, né, então assim, estudar em outro município, né? Talvez até em outro estado, ter que pagar moradia, era difícil para mim. Então eu tinha que fazer por aqui. E no Valença ou Vassouras? Eu fiz Valença ou Vassouras, mas Valença era mais complicado, mais longe, não tinha transporte na época. Então aqui em Vassouras eu aproveitei que tinha um transporte da prefeitura que levava a gente, e aí eu comecei a estudar. Eu fui fazer prova, estava desanimado, triste, porque eu tinha entrado na faculdade, me decepcionei, vim embora, acabei fazendo meio que contrário à minha vontade, cheguei lá, acabei passando em primeiro lugar. E aí fiquei surpreso com isso, e estudei com muita dificuldade. No começo tinham pessoas que me ajudavam financeiramente. Aí fui estudando, comecei a estudar, gostei. Tanto é que foram 5 anos assim estudando e cansei de passar a noite em claro, assim, aquela coisa de estudante mesmo que se dedica. E eu me dediquei, bom, aí depois, graças a Deus, consegui me formar, logo entrei numa especialização, uma pós-graduação
em fisioterapia traumato-ortopédica, que né, você vê que você é um que eu já tratei de ombro, trato de pé agora também. Não está tratando do ombro porque parou de doer. É verdade. Graças a Deus. Que bom, quer dizer que o negócio funciona. Enfim. Mas aí foi isso, assim, e estou até hoje aí nessa profissão trabalhando, né? Trabalho em dois municípios e vamos em frente. Ele está falando aqui dos 2 municípios, Partido Alferes e Três Rios, né? São os 2 municípios onde ele executa a função de fisioterapeuta. É claro que a gente está falando aqui, né, bem rapidinho, porque o podcast não vai ser muito demorado, a gente vai deixar aí sempre esse podcast para você assistir aí depois. A gente está fazendo gravado, de repente um projeto mais para frente pode ser ao vivo também, a gente faz mais lives. Exatamente. E assim tudo tem um pontapé inicial, tudo tem um começo, e isso aqui é uma coisa que eu gosto demais, que é a minha área de comunicação. Então, a gente falando sobre a fisioterapia para quem não entende, não, Cláudio, pode parecer simples, até boba, até repetitiva. Eu até mesmo que ando muito com você, às vezes fazendo, parece uma coisa repetitiva, parece uma coisa que não tem utilidade nenhuma, mas eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse pra gente aí o que é a fisioterapia, assim, se você pudesse fazer um apanhado. Ô Carlos, assim, a fisioterapia se mete em tudo hoje. Fisioterapia é a profissão do futuro. Assim, primeiro vamos pensar no Brasil como um país que está... Mas não fala por que não funciona. Depois eu falo isso, né? O Brasil é um país que está cada vez mais aumentando a expectativa de vida. A gente vê muitos idosos no país. Sim. Então, assim, a fisioterapia, todo idoso deveria fazer algum tipo de fisioterapia. Outra coisa, assim, é bem interessante você falar nisso, cara, que parece simples, mas gente, tem muita ciência na coisa. Às vezes você vê uma fisioterapia, um exercício bobo, aparentemente bobo. De ficar mexendo a mão assim para lá e para cá. Exatamente, aquilo tem toda uma ciência por trás daquilo. Aquilo não é à toa. Cismou e falou, o fisioterapeuta não decidiu na cabeça dele de fazer aquilo, tem tudo algo estudado antes, já são coisas que são provadas já cientificamente. É claro que existe muita coisa empírica, as pessoas tentam... a gente no dia a dia do trabalho, a gente às vezes testa certas coisas vou deixar bem claro aqui. Testar não é no sentido de, não, eu não sei fazer, eu vou ver o que vai dar. Não é isso. Bom, vamos tentar fazer isso aqui para ver se a gente consegue uma resposta melhor. Vamos tentar adaptar desse jeito, né? Porque nem tudo que está no protocolo a gente consegue aplicar à risca. Mas tem toda uma ciência. E o interessante, Carlos, é que a fisioterapia, você vê fisioterapia hoje traumato-ortopédica, você vê fisioterapia neurológica, pacientes que tiveram um AVC, pacientes com traumatismo craniano que deu alguma sequela. Aproveita que você está falando, fala um pouquinho sobre cada uma delas aí, para a gente entender. Essa que você falou, até mesmo da hidroterapia. Então, tem aquela do cavalo, como é o nome? Ecoterapia. Então, são várias áreas. Assim, por exemplo, se a gente for pensar, não sei se vai dar para a gente falar de tudo, né? Nem sei se vou lembrar de tudo, mas vamos pensar assim, a fisioterapia traumato-ortopédica, ela trabalha como se fosse a ortopedia, como o médico é ortopedista, ele trabalha naquela área específica, o fisioterapeuta também, que nos distúrbios, a gente vou falar uma palavra grande aqui, osteomioarticular, ou seja, fratura, lesão muscular, lesão de articulação também, artrose, assim, de um modo geral, muito mais além disso. A fisioterapia neurológica, ela vai trabalhar com pacientes que têm algum problema neurológico, que pode ser desde nascendo, assim, ele nasceu com uma doença neurológica, né? Inclusive tem até muitas crianças que a gente vê aí que já nascem doentes, assim, um problema que precisa de fisioterapia desde quando nasceu. Tem pessoas que tem pessoas com quadro de AVC, né? Com sequela de AVC, né? Tem AVC isquêmico, hemorrágico, independe disso, mas enfim. Pessoas que tiveram um acidente, seja acidente de moto, de carro, sei lá, de alguma forma teve um traumatismo craniano que teve uma lesão. Pessoas que tiveram, por exemplo, alguma lesão na coluna ou por fratura também, que acabou lesando a medula e a pessoa ficou paraplégica, tetraplégica, né? Então entra tudo em fisioterapia. Aí acaba misturando um pouco ortopédico e neurológico. Mas, você tem a fisioterapia uroginecológica, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Hoje em dia talvez mais pessoas sabem. Mas a fisioterapia uroginecológica, ela trabalha, por exemplo, desde incontinência urinária até acompanhamento de uroginecológica e obstétrica, gente, até acompanhamento da grávida durante a gestação, durante o parto e após o parto. Então, assim, você tem a fisioterapia dermatofuncional, que é a parte estética, né? Mais voltada do lado das mulheres, né? Para tratar da pele.
que mais? Assim, a fisioterapia hoje na unidade de terapia intensiva, antes disso até a fisioterapia respiratória ou cardiorrespiratória, uma pessoa que teve um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, e tratou e agora está se recuperando, vai para a fisioterapia também. Tem uma parte só para isso. É uma parte específica para isso, tem especialização para isso. Fisioterapia respiratória, inclusive, Carlos, nesse quadro que a gente vive hoje, nesse momento de pacientes pós-Covid, tem Já aparecido muito paciente. Já Não, quer a falar? gente fala um pouco mais Já pra fala frente, da, né? não, pode falar. Já fala da Covid aí. Então, Já tá falando a nessa área. Covid-19 ela está afetando. Hoje em dia, já se sabe que a Covid não é nem tanto uma doença respiratória especificamente. É uma doença que afeta mais o sistema de coagulação, vamos dizer assim. Então, mais afeta o pulmão, porque acaba que o pulmão não consegue fazer a troca de oxigênio e gás carbônico, que é o oxigênio que a gente inspira e o gás carbônico que a gente coloca para fora. E a fisioterapia entra onde nisso aí? Então, Carlos, muitas pessoas têm chegado, inclusive pessoas chegaram para mim para eu poder tratar, pessoas com dificuldade respiratória por causa da Covid, com sequela, com falta de ar, né, com cansaço excessivo. Eu ia falar disso, o que mais a gente ouve reclamação é do cansaço. Cansaço, não tive exatamente. Covid, mas eu me senti que depois eu fiquei bem cansado. O pulmão, todo mundo tem uma capacidade respiratória, sabe, Carlos? Então, assim, claro que aquelas pessoas que são atletas, a capacidade respiratória é muito melhor. Por isso que é recomendado, né? As pessoas, se puderem, nesse momento agora, fazer atividade física mais do que nunca, realizar atividade física, porque numa situação do jeito que a gente está pegando Covid, a pessoa que já é um atleta tem mais chance de ter uma forma mais branda, né? Claro que na área de saúde não tem como você botar nada exato, mas enfim. Então, assim, a fisioterapia vai fazer um trabalho de recuperação dessa capacidade pulmonar da pessoa, e o interessante é que muita gente acha que a fisioterapia respiratória, Carlos, é só soprar, sugar o ar, só isso. Não, ela envolve exercício também, ela envolve alongamento muscular, né? Ela envolve várias outras coisas. Às vezes tem gente que acha que é só fazer a parte do pulmão, mas você vai fazer exercício de um modo geral, até exercício com as pernas, né? A fisioterapia respiratória. Hoje em dia, por exemplo, a fisioterapia começou, depois da Covid, a ser mais valorizada, a ser mais vista, né? A ser mais enxergada. Porque, por exemplo, hoje em dia, na unidade de terapia intensiva, tem que ter a presença de um fisioterapeuta. Uma coisa importante que muita gente não sabe, quando o paciente é entubado, é o médico que entuba. Agora, quem controla lá a parte da respiratória do paciente é o fisioterapeuta. Eu não sabia, né? É ele que controla a quantidade de oxigênio que vai dar, é ele que controla a pressão de ar que vai entrar, uma responsabilidade muito grande. E o fisioterapeuta é o responsável por isso que é importante. Hoje tem a especialização de fisioterapia na unidade de terapia intensiva, né? Então, e assim, enfim, hoje em dia tem várias abordagens de fisioterapia aí que não dá tempo até de falar, de repente num outro momento a gente pode falar tudo, mas a fisioterapia vai ter tempo. Ela entra, Carlos, vamos fazer muita coisa sobre isso. Agora, Carlos, só para falar, um dia desse a gente vai falar só sobre isso, que é algo que as pessoas não dão muito valor, né? Até mesmo os colegas fisioterapeutas, eles não trabalham, não falam muito sobre isso, né? E as pessoas também não levam isso em conta, é a fisioterapia preventiva. Talvez você nem soubesse, né, que existe isso, a fisioterapia preventiva, mas é porque ela quase não é abordada. Na verdade, eu nunca nem ouvi falar. Só falando então, agora. Acho que eu nem vi alguém fazer. Até mesmo na faculdade eu me lembro de ter um semestre só de fisioterapia preventiva. E como o próprio nome já diz, é para poder tentar prevenir certas lesões. Assim, hoje em dia, o educador físico ele pode até fazer muito dessa parte preventiva, né? Mas a fisioterapia preventiva ela vai trabalhar em não tratar, mas sim em realmente tentar evitar lesões, né? Você imagina, eu não sei, né? Não faz parte do meu mundo assim, mas acredito até que nos clubes de futebol ou nos atletas de um modo geral, o fisioterapeuta talvez faça também um trabalho desse de prevenção. Para prevenir até lesão, essas coisas. Até Exatamente. Porque existe hoje aparelho que sabe, né, esses clubes aí mais avançados, igual o Flamengo, que tem hoje, né, considerado aí o maior centro de recuperação de jogador e de tratamento. Vem jogador de fora se tratar no Flamengo, que tem esse equipamento que você vê quando o cara vai ter uma contusão, qual o músculo que está mais desgastado. E Carlos, então, acho que é isso hoje aí. tem muitas coisas. Por exemplo, eu fiz um curso agora, no ano passado, por exemplo, e fiquei apaixonado pela coisa. É o curso de termografia.
né? Esse é um curso que você, o trabalho é você capturar imagens da pessoa e através da diferença de temperatura, de acordo com o estudo, tudo criteriosamente, né, você consegue perceber lesões, observar lesões em partes do corpo e às vezes você pode descobrir coisas que ele nem sentiu, nem teve sintoma ainda, mas você sabe que a partir dali já tá, o funcionamento já não está legal. Né? Então, assim, enfim, resumindo, a fisioterapia ela está atuando em muitas. Você tem a fisioterapia do trabalho hoje, que ela trabalha a parte de ergonomia. Essa fisioterapia para justamente. Essa fisioterapia trabalha na preventiva. Sim. Essa fisioterapia é bem preventiva. Por quê? Não é só tratar o paciente depois que ele já sofreu uma lesão do trabalho. É você orientar aquela pessoa a como trabalhar de maneira correta, a como ter uma cadeira correta para trabalhar, a posição do computador, a posição de teclado, a posição da máquina que ele manuseia, ou sei lá, dependendo do que ele for, ele trabalhar de maneira correta para não lesar a coluna, não lesar as mãos, braços, etc. Até porque parece que a gente já está caminhando aí para o final, falei contigo que passa rápido, até porque parece que o nosso corpo ele tende à postura errada. Por exemplo, o gostoso é ficar encurvado, o bom é ficar largado, o bom então parece que a coisa puxa pro errado, né? Mas você sabe que uma coisa que eu aprendi, Carlos, que tudo é questão de hábito, assim, sim. Ou você tem o hábito de fazer, ou você tem o hábito de não fazer. Então, por exemplo, e o corpo se adapta a tudo. Se você cria o hábito de sentar corretamente, você vai sentar corretamente. Por que a gente não senta corretamente? Porque a gente tem o hábito de não sentar corretamente. Sentar errado. Tem o hábito de sentar errado, mas eu posso mudar esse hábito e sentar corretamente. Infelizmente, o que acontece é que as pessoas, quando chegam até a mim, cara, já fizeram isso por muitos anos e agora, às vezes, não tem nem como corrigir completamente. O que a gente tem que fazer é tratar aquela dor ali para dar um alívio, um conforto para a pessoa. Por exemplo, tem patologias assim, artrose, por exemplo. A artrose é um desgaste. E às vezes a pessoa tem artrose na coluna porque carregou peso a vida inteira carregando peso, ou talvez já estava acima do peso a vida inteira. Então, como a artrose já está estabelecida, essa artrose não tem como reverter. Eu tenho como amenizar essa dor, melhorar a qualidade de vida do paciente. Ele pode até viver sem dor. Até porque assim, as pessoas acham que a artrose é necessariamente sinônimo de dor. E não, você vai ver muita gente que tem artrose e não tem dor. Ela dói quando ela está inflamada, quando ela está agudizada, que a gente chama. Você acabou lesando mais ainda aquela articulação, você forçou demais, e aí ela fica, aí o joelho ou sei lá, qualquer parte que for que está com artrose, vai, muitas vezes o joelho, vamos dar exemplo do joelho, ele incha, e ele fica dolorido, e assim as pessoas acabam não tendo mais como resolver, assim, não tem como evitar a artrose, mas tem como você retardar ela, tem como você ter uma qualidade de vida melhor. E a hidroterapia? A da água quente? Então, a hidroterapia é um tratamento bem interessante, porque na verdade, cara, muitas pessoas não conseguem fazer determinados exercícios. A hidroterapia, primeiro, hidroterapia é diferente de hidroginástica, né? Hidroginástica é na piscina, água gelada, da água gelada e tal, aquela água, temperatura ambiente, né? A hidroterapia já é uma piscina aquecida, na temperatura ideal, sim. E aí você tem movimentos mais leves e o profissional vai te avaliar até na hora ali. Até por conta da água um pouco mais lento também. Sim, né? Aí você também, por exemplo, uma pessoa que tem artrose, ela já está com uma sobrecarga naquela região, às vezes acima do peso, e na água você diminui essa sobrecarga, porque aí o peso diminui na água, né? E aí você falou também, Carlos, da ecoterapia. A ecoterapia também é um trabalho interessante, é um trabalho com cavalo, né? E a gente vê pessoas aí até com problemas bem sérios. Sim, e traz um resultado, porque o cavalo ele tem um movimento que nenhum outro animal tem, sabe? É uma coisa, um movimento 3D, assim, um negócio específico. Interessante e que tem muitos resultados comprovados, sabe? É uma terapia estabelecida já há muito tempo. Não é um achismo, né? Não, há muito, isso que eu estou falando. A fisioterapia muitas vezes parece coisa boba, mas é ciência, né? Isso tudo é ciência. E, Carlos, daqui a pouco, assim, muita gente, né? Grande parte da população vai saber o que é fisioterapia porque vai precisar. Beleza. Bom, a gente está caminhando para o final. Falei com você que passava rapidinho, tá vendo? O tempo tá correndo. A gente vai caminhando para o final. Esse é o nosso podcast, Pode Ser. Vamos estar toda semana tentando fazer toda semana um vídeo diferente para você ficar sabendo sobre assuntos diferentes. Vamos falar sobre muita coisa aqui. Hoje estamos falando sobre fisioterapia, mas a gente vai falar sobre pessoas aí que tiveram suas vidas transformadas, mudaram de vida, mudaram de comportamento. A gente vai fazendo isso aí para a gente estar sempre tendo um vídeo aí legal no canal. Se você puder compartilhar esse vídeo,
puder indicar para uma pessoa assistir, de repente esse vídeo vai chegar para uma pessoa que está precisando muito, né? De uma da fisioterapia, de uma área específica. A gente está falando aqui muito sobre isso. Então, para a gente terminar, para a gente chegar no finalzinho aqui do nosso podcast, não funciona a fisioterapia aí? Agora eu tenho falado muito isso, eu falei até que ia fazer um vídeo sobre isso, colocando que a fisioterapia não funciona, porque eu escuto muito isso, cara, que a fisioterapia não funciona. Algumas pessoas falam assim, e o interessante é o seguinte, as pessoas não falam nem mal do profissional, na maioria das vezes não, fala mal da profissão, assim, a fisioterapia não funciona. O que é importante a gente entender é o seguinte, eu gostaria muito que as pessoas entendessem, cara, fisioterapia, você tem o consultório que o fisioterapeuta te atende naquele momento ali, só que a fisioterapia, ela não é restrita ao consultório, ela é iniciada no consultório, porque a gente precisa entender que o ser humano ele é complexo, cara. É corpo, é alma, é espírito, é mente, é espírito. E esse corpo, cada um tem um. Esse aqui é cada organismo, você vê até o próprio Covid, voltando a falar um pouco, cada um reage de um jeito, tem gente que não sente nada, tem gente que sente falta de paladar, tem gente que sente dor nas costas. Sem dúvida. E a gente não tem como prever, não tem como saber como vai acontecer. Mas às vezes as pessoas falam que a fisioterapia não funciona por quê? A pessoa vai até o consultório, é atendido naquele dia, os recursos analgésicos são aplicados, a pessoa às vezes sai até melhor naquele dia, mas aí vai embora para casa, no outro dia de repente está sentindo dor de novo. Mas qual é o detalhe nisso aí? É uma coisa que eu tenho perdido um tempo. Eu não acredito nem que seja perder tempo, eu acredito que seja ganhar tempo. Conversando com as pessoas. A gente tem que mudar de estilo de vida, não adianta. Se do jeito que você está te causando dor ou algum problema físico de alguma forma, tem que mudar, não adianta. E não é, a fisioterapia, Carlos, é uma peça do quebra-cabeça, sabe? Ela não o tratamento completo não é só fisioterapia. Porque você quer ver um exemplo? Imagina só, uma pessoa que tem artrose no joelho, ela sente muita dor, ou tem fascite plantar, ou tem, sei lá... Fala em fascite plantar, não. Exatamente. Não pode falar, né? Eu tô aqui, gente, por isso que nós estamos... É verdade, né? Estamos tratando isso já. Então, assim, se a pessoa está acima do peso, não adianta. Eu vou tratar... Você está com uma artrose no joelho que gera muita dor. Aquilo vai ser uma carga, toda sobrecarga. Então, assim, você está na fisioterapia, lá é o local onde vai aliviar a sua dor, realmente, e vai te devolver a funcionalidade, cara. O interessante da fisioterapia é isso, a ideia é devolver a funcionalidade, fazer uma recuperação funcional. E aí, só que não adianta a gente fazer uma recuperação funcional no consultório, se a pessoa simplesmente, assim, ela em casa ela não faz mais nada, porque geralmente o fisioterapeuta orienta, durante o dia que os dias que você não vem ao consultório, na verdade, você vai ter que fazer em casa isso, isso e isso. E aí a pessoa é orientada. O problema é que chega no próximo dia de atendimento, Carlos, e aí, você fez o que eu te orientei? Não fiz, e posso te falar até uma outra coisa? O problema hoje é que o ser humano é imediatista em tudo. Então ele quer que a primeiro fisioterapia, tô bonzinho, tô virando até cambalhota, mas não é. E as pessoas, assim, elas querem uma pílula mágica, uma coisa só para resolver tudo, e não é. Então, por exemplo, aí você pega esse que a pessoa não faz o trabalho em casa também, não faz o dever de casa. O outro ponto é, uma pessoa está acima do peso, não adianta, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou melhorar a dor dela, vai voltar. Ela tem que ter um acompanhamento com o nutricionista também. Então a gente precisa de um tratamento interdisciplinar, né? As outras profissões têm que se unir. Uma outra coisa, por exemplo, Carlos, aí a pessoa às vezes é diabética, tem um problema sério, tem que acompanhar com o endocrinologista. Entendeu? Uma coisa puxando a outra. Tem pessoas que, por exemplo, eu sinto muita dor aqui no pescoço, aqui em cima, essa região, uma região que a pessoa que é estressada, a pessoa que está sempre nervosa, ela concentra atenção nisso aqui. E assim, a fisioterapia a gente pode fazer massoterapia, pode fazer uma eletroterapia, várias técnicas para aliviar essa região. Mas aí, se ela não tratar a causa do problema, o problema é que a gente vive tratando sintoma. Eu falo assim, a gente vive enxugando o gelo. Então, se ela não tratar a causa do problema, o problema vai voltar a doer de novo. Então, por exemplo, é uma pessoa estressada. Quantas vezes, eu encaminho a pessoa para o psicólogo? E muitas vezes eu fui até ofendido da pessoa, fala, você está pensando que eu sou maluco? Você vê que ideia, achando que porque vai ao psicólogo, porque é maluco, está sendo chamado de maluco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a pessoa precisa de um acompanhamento com um psicólogo. Um outro exemplo, Carlos, eu trato também a região de ATM, que é essa articulação aqui da mandíbula aqui.
E aí tem que ter um acompanhamento junto com o dentista. Não pode ser assim. Geralmente é o dentista que referencia pra gente. Ele que manda pro fisioterapeuta. Quantas áreas já falou da fisioterapia? Muitas áreas da fisioterapia. Então, e tem pessoas que têm dor de cabeça crônica, assim, eu vou dar um exemplo da minha filha, Luísa. Ela bem novinha, sentia muita dor de cabeça, e levei ela ao médico, ela fez tomografia, não achou nada demais. Até que um dia eu descobri que o problema dela era na TM. Ela sente até hoje usa aparelho ortodôntico, é acompanhado por dentista. Mas no começo eu entendi. E às vezes, quando ela está com muita dor de cabeça, eu trato ela em casa e acaba a dor de cabeça sem remédio. Assim, eu não fiz isso da minha cabeça. Na verdade, depois de passar por vários procedimentos, assim, de consultar vários profissionais e até o mesmo neurologista especialista, não achou nada demais. E eu fui perceber que o problema era na TM. Então, assim, às vezes a gente precisa ir em médicos diferentes, em especialidades diferentes, tratar com esses médicos, tratar com fisioterapeuta, talvez com psicólogo, com nutricionista, ou seja, um tratamento interdisciplinar. Aí a gente consegue resolver o problema na maioria das vezes, né, quando é possível resolver, porque tem problema que a gente sabe que infelizmente não dá para resolver, mas não é porque não tem cura que não tem tratamento, sempre tem tratamento, né? Sempre tem como amenizar a dor da pessoa, e muitas vezes, cara, uma coisa importante é que eu observo que o paciente ele sai melhor quando ele é bem acolhido. O que eu procuro fazer é isso, sabe? Acolher bem o paciente. Já é meio caminho andado. Meio caminho andado, receber. Beleza, bom, gente, a gente está terminando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Pode Ser. A gente vai estar diversificando aqui, trazendo pessoas para conversar com a gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você possa indicar para outras pessoas o nosso canal aqui também, compartilhar, né? Se você quiser mandar esse vídeo aí para os grupos. E a gente vai estar aqui toda semana, pelo menos uma vez por semana, colocando aqui um vídeo novo para você, tá? Um abraço aí para todo mundo, fica com a gente aí, se inscreve no canal, um abraço aí, fica com Deus, Deus abençoe. Que bom, prazer. Valeu.